Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar numa daquelas análises que mudam a perspectiva. O nosso foco aqui é destrinchar um texto incrível do Marconi Farias. Ele traz uma reflexão teológica super profunda sobre uma coisa que nos acompanha desde que o mundo é mundo, a nossa busca, que parece não ter fim pelo divino. E o mais interessante é que a ideia não é ficar batendo boca sobre dogmas, sabe? Mas sim entender o que essa busca histórica, quase instintiva, revela sobre quem nós realmente somos. É um material fascinante. E para começar a desenrolar esse fio, tem uma pergunta monumental na mesa. Porque, desde os primórdios da civilização, a humanidade sempre olhou para os céus atrás de respostas. A primeira coisa que vem à cabeça é: era para entender o clima, saber a hora de plantar, curiosidade sobre as estrelas, normal, né? Mas a reflexão do texto vai bem mais fundo. Este olhar lá para o alto é impulsionado por uma necessidade estrutural de transcendência. Quer dizer, não é só tentar entender o ciclo das chuvas, é uma vontade latente de achar algo que esteja além do mundo físico. E isso nos leva à primeira grande constatação dessa análise, a ideia de uma busca que é literalmente universal. Porque olha só, procurar por sentido não é exclusividade de um povo isolado lá no passado ou de um único continente. É o grande denominador comum de todas as culturas do planeta. É só olhar para as evidências. Não importa o lugar ou o século, a gente sempre acaba esbarrando nas mesmas coisas. Altares, símbolos sagrados, rituais cheios de significado, orações, cânticos e aquelas narrativas espirituais complexas. O texto bate muito nessa tecla de que sim, as tradições e a linguagem religiosa mudaram pra caramba ao longo dos milênios, mas a estrutura dessa busca, essa permanece intacta. É impossível achar uma civilização totalmente vazia de espiritualidade. A roupagem muda, mas a essência está sempre lá. O que nos obriga a perguntar de onde vem essa estrutura espiritual. Bom, se a busca está em todo lugar, qual é a origem dela? O texto não trata isso como um simples mecanismo de defesa da mente para lidar com o medo da morte, de jeito nenhum. O cerne dessa reflexão teológica se apoia numa frase milenar do livro de Eclesiastes que diz o seguinte: Deus pôs a eternidade no coração do homem. O autor usa isso como uma verdadeira lente para enxergar a humanidade. A ideia é que a gente carrega, lá no fundo, uma percepção totalmente intuitiva de que existe algo além da matéria e do relógio cronológico. É como se fosse um software de fábrica, entende? Uma peça fundamental do design humano. E essa premissa fica ainda mais clara quando a gente resgata lá do livro de Gênesis o conceito do fôlego de vida. Esse conceito mostra que, na visão bíblica, o ser humano nunca foi projetado para ser apenas um amontoado de células, uma criatura estritamente biológica. Quando a gente recebe esse fôlego, entra em cena uma dimensão espiritual, que, teologicamente falando, nos separa do resto da criação. É literalmente a consciência do eterno habitando dentro de um corpo que tem prazo de validade. E adivinha, viver com a eternidade dentro de um corpo finito gera tensão? É o eterno conflito entre matéria e significado. Essa tensão fica muito evidente quando a gente compara as nossas necessidades mais básicas. Buscar abrigo e buscar propósito são coisas totalmente diferentes. O abrigo tem a ver com autopreservação, né? Fugir do frio, escapar de predadores, é instinto puro e vital. Mas buscar propósito, como Marconi Farias destaca no texto, mostra que a nossa espiritualidade não nasce só do medo da natureza. Ela nasce dessa consciência interna de que a gente foi feito para se relacionar com algo eterno. Basicamente, o abrigo protege o nosso corpo, mas é o propósito que sustenta a nossa existência. Dá para ver isso numa escala gigantesca olhando para a história. De um lado, o avanço material é absurdo. A gente constrói megacidades, avança na ciência, domina tecnologias super complexas. Mas do outro lado da balança, mesmo com todo esse triunfo tecnológico, a gente continua procurando a eternidade. A gente continua perdendo sono por causa daquelas mesmas perguntas essenciais sobre propósito e significado para a alma. E sabe por que isso importa tanto hoje? Porque o conforto material, por maior que seja, não desliga as nossas dúvidas espirituais. É por isso que numa era de tanta tecnologia, coisas como o vazio existencial e o burnout são incrivelmente comuns. Ter a biologia resolvida e a conveniência na palma da mão simplesmente não preenche a nossa estrutura interna. Então, onde é que o universo gigante que nos cerca entra nessa história toda? Bom, na perspectiva bíblica, o cosmos atua como uma testemunha. E o texto faz questão de destacar um ponto que muda completamente a regra do jogo. O Sol não é Deus. É uma frase curta, mas de um peso teológico enorme. Ao contrário de várias culturas antigas que divinizavam os astros, a visão apresentada aqui recusa a adoração da criação. A lua não é divindade, as estrelas não são deuses. O universo físico, por mais deslumbrante que seja, não é o destino final da busca espiritual.
Ele atua como uma placa de sinalização, elementos majestosos apontando para algo imensamente maior do que eles mesmos. Para amarrar bem essa ideia, a análise traz uma citação famosa do livro dos Salmos. Os céus proclamam a glória de Deus. Isso transforma radicalmente a nossa relação com o cosmos. A criação deixa de ser o objeto a ser adorado e passa a ser lida como uma gigantesca linguagem simbólica. É como se o universo inteiro fosse aquela testemunha silenciosa, mas super eloquente, sabe? Que está lá para confirmar a grandeza de um Criador e ajudar a despertar aquela eternidade que, como a gente viu antes, já foi instalada na consciência humana. E tudo isso nos leva a um sentimento muito profundo e muito real: a saudade do eterno. Se a gente tem essa estrutura inata, e se o universo faz um eco gigante a isso, como é que a gente lida com tudo isso na prática? A religião e as práticas espirituais entram aí como a nossa tentativa humana de responder esse chamado silencioso. Historicamente, as pessoas tentam acessar esse eterno de várias formas, seja erguendo templos majestosos, debatendo filosofia, através da contemplação silenciosa, ou se expressando de forma imaterial na arte e na música. E tem também a meditação, a oração, a leitura das escrituras sagradas. São caminhos super diversos, mas no fim das contas, todos eles tentam responder a mesma pergunta colossal: existe algo maior que nós? E dentro do material que estamos explorando, a resposta bíblica para isso é um sonoro sim. E a consequência de ter essa certeza, mas ainda estar vivendo na limitação do espaço físico, é o que o texto chama de saudade do eterno. É um anseio que não passa, uma sensação persistente de que a gente pertence a um lugar além das fronteiras do tempo. A conclusão fantástica desse estudo é que a humanidade nunca conseguiu largar de vez a busca espiritual, não por falta de avanço científico, mas porque é literalmente impossível extirpar essa saudade de dentro da alma. Faz parte de quem nós somos. Ela é a raiz das nossas maiores angústias e também o que nos move para frente. O que nos deixa com um pensamento final muito provocativo para encerrar nossa exploração de hoje. Em vez de ficarmos quebrando a cabeça tentando entender por que as civilizações inventaram religiões ao longo da história, talvez a pergunta mais verdadeira e profunda que a gente possa fazer seja outra: por que o coração humano nunca deixou de procurar Deus? Fica aí o convite para refletir sobre como a gente lida com a eternidade dentro do nosso próprio ser. Foi excelente fazer essa análise com vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima!